Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Passos Entrevista. Antes de iniciarmos, gostaria muito, mas muito de agradecer a imensa audiência que temos conseguido e conquistado nas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram. É isso aí. É uma alegria enorme contar com o apoio e a participação de cada um de vocês. E aproveito agora para reforçar e para pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais da Passos TV ABC, ouviu? Passos TV ABC, não esqueça disso. Seus comentários, suas críticas, o compartilhamento faz toda, mas toda a nossa diferença, principalmente neste nosso novo projeto. E o nosso convidado de hoje é uma referência jurídica no debate público sobre temas sociais e urbanos. E eu faço questão de ler para que vocês saibam quem é o nosso entrevistado. Ele é advogado, produtor rural, titular da Humberto Rocha Sociedade de Advogados, já foi presidente da Coordenação Nacional dos Mutuários e da Camesp. Além de ser ainda atuou, né, como delegado estadual e nacional da Conferência das Cidades. Também exerceu a função de representante da Comissão Legislativa Participativa da Câmara Federal, foi presidente da Comissão de Moradia da OAB de São Bernardo do Campo, consultor jurídico também da cidade, da Prefeitura de São Bernardo do Campo, ex-dirigente da Câmara Técnica Consultiva Imobiliária do Procon São Paulo. Além disso, ocupa hoje o cargo de secretário adjunto da OAB de São Bernardo do Campo, a qual eu mando um amplexo abraço fraternal ao Dr. Luiz Carlos Biagione Bertan e toda a sua diretoria na qual ele faz parte. E é com grande satisfação e com muita alegria que a Passos TV entrevista aqui recebe o Dr. Humberto Jerônimo Rocha. Ou seja bem-vindo, nosso querido amigo, que é coisa para se guardar dentro do meu peito e de todos nós. Dr. Humberto Rocha, muito obrigado por tê-lo aqui conosco. O prazer, Manuel, é todo meu. Eu queria deixar aqui os meus cumprimentos e saudação e desejar um pleno êxito ao projeto da Passos TV ABC. A informação é algo relevante, em especial no momento de tantas distorções e mentiras que se propagam em alguns veículos de comunicação. E sabedor da isenção com que vocês trabalham a questão da notícia, para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui. E eu gosto muito. O senhor está falando uma coisa muito importante, que não é só eu. A gente está aqui na bancada, mas vocês vão ver, porque a gente fala Passos TV ABC. Quem é Passos? A Fran Passos, ela está aqui nos bastidores, né, fazendo direção e tudo, mas nos próximos também ela vai estar fazendo grandes entrevistas aqui. Eu também vou fazer uma junto com ela, mas os próximos entrevistados aí ela vai fazer e nós estaremos juntos. Mas para não perder esse ensejo maravilhoso, doutor, porque com esse seu terno aí, com essa sua gravata, o senhor está muito elegante, muito bonito. Bonito o senhor já sempre foi, sua mãe deve falar isso. Mas, doutor, eu queria que o senhor começasse falando para a gente, com as suas palavras, quem é o doutor Humberto Rocha? Como o senhor definiria a sua trajetória pessoal e profissional ao longo de todos esses anos? Eu acho que eu sou um cidadão comum do seio do povo, que alimentam sonhos, como muitos jovens brasileiros que sonham uma perspectiva de vida melhor. Eu sou uma pessoa que teço gratidão a Deus, porque eu acho que entre milhões de brasileiros a gente teve a oportunidade de ocupar alguns espaços de fala para uma sociedade onde nós no Brasil temos a cultura de ensinar pela dor e não pela educação. Isso é algo que me entristece, porque a nossa sociedade ela precisa muito da esperança e de acreditar na democracia. E a democracia é algo frágil que você constrói a cada dia. E nós temos assistido no Brasil um desmantelamento, eu diria, desse direito essencial e fundamental. E nessa oportunidade eu também gostaria de dizer, e enquanto membro da direção da OAB, tecer meus cumprimentos a toda a diretoria, em especial ao nosso presidente, que você aqui saudou, o doutor Bertanha, e tecer essa referência a esse projeto, a Fran Passos, né, que está aqui conosco nos bastidores, e deixar um grande cumprimento, um grande beijo a ela e desejar sucesso. É isso aí, doutor. A gente agradece muito. Então, as pessoas precisam conhecer mais o doutor Humberto Rocha, um homem que não é só advogado, mas um grande político. Ele gosta de trabalhar por trás dos bastidores. Nunca gostou muito de aparecer. É um homem simples, de família humilde,
né? Então eu fico muito feliz, doutor, primeiro de poder entrevistá-lo. Mas vamos falar de um ponto que todo mundo gosta, ou muita gente não gosta. Eu estava comentando até com a Fran. Recentemente, eu fico assim, que o político já está tá muito desacreditado, né? E recentemente, acho que na última terça-feira, se eu não me engano, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que amplia o número de parlamentares federais de 513 para 531, com validade a partir de 2026. Eu quero que o senhor faça uma análise. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa proposta? O que isso representa na prática para a nossa sociedade, doutor Humberto? Eu diria que é lastimável. As pessoas que me acompanham nas redes sociais, lá no Instagram, elas tiveram a oportunidade de, inclusive, ler um artigo que eu já alertava sobre a proposta de emenda constitucional 157 de 2019, que trouxe algo que eu considero inadmissível. Acho que isso nos submete a uma reflexão da importância e da responsabilidade que é o exercício do voto. Nós temos, acho que, o pior parlamento de todos os tempos no Brasil. Essa é a minha avaliação. Um parlamento cujos salários e benefícios, com os penduricalhos que hoje um deputado federal, a exemplo, recebe, chega ao montante de R$ 185 mil. Ouviram? R$ 185 mil, gente. Quando nós fazemos uma equivalência com o salário que é pago para um professor de R$ 2.000, quando nós verificamos que um policial militar sai de casa arriscando a sua vida para ganhar R$ 2.600, e quando um Exatamente. médico, em média, nos atendimentos emergenciais aí, ganha R$ 4.600, e o pior, um aposentado, em média, recebe R$ 1.515, eu acho que é um tapa na cara da sociedade. E a culpa não é dos políticos, a culpa é da sociedade, que inclusive é conivente e aceita a manipulação do orçamento público que deveria promover o bem comum. Infelizmente, esse Congresso Nacional, para mim, ele é deslegítimo, em que pese o voto, nesse aspecto moral. Porque se nós fizermos um plebiscito, eu acho que a população certamente votaria pelo enxugamento dos gastos públicos. E no Brasil, a má política sempre faz do limão a limonada, porque em outra proposta de emenda constitucional nós tivemos o aumento dos municípios brasileiros. E isso é um processo em cadeia, porque com esse aumento na Câmara dos Deputados Federal, logo, logo nós vamos assistir às assembleias legislativas, às câmaras municipais aumentando com base de que houve um censo, que houve um incremento da população num momento de agonia, eu diria, de empobrecimento do cidadão brasileiro, que perdeu 81% da capacidade de compra. Então, é lastimável que nós tenhamos um governo fraco e que não consegue ter a sensibilidade de captar a situação do povo brasileiro e os seus anseios. E eu digo isso independente de convicções ideológicas e partidárias. Muito bom. Para você ver esse aumento aí, é vergonhoso. Viu? Isso é uma vergonha, já dizia o Boris Casoy, isso é uma vergonha, né? A gente fica muito triste. Mas a gente falando de política, desse aumento das cadeiras, agora falar um pouquinho, mudar. Segurança pública, né? Um dos principais temas de preocupação da população sobre a segurança pública. E quais como é que o senhor vê os principais entraves que impedem esse avanço nessa área? E o que poderia ser melhorado? Ou o que poderia melhorar esse cenário, doutor Humberto? Olha, é uma pergunta muito inteligente. Eu agradeço, embora eu não seja um expert no tema segurança, mas eu acho que todo cidadão brasileiro acaba um pouquinho sentindo as dores do problema da segurança pública. Em que pese há argumentos e demonstrações de que os índices de homicídio no Brasil, em especial no estado de São Paulo, ele tem diminuído, a sensação de insegurança ela é gigante. E eu diria isso porque o crime hoje é quase transnacional, né? O crime organizado, a falta de uma integração das polícias militares, civil e inclusive das guardas. Nós não temos investimento de inteligência nas polícias, nós não temos também
uma formação educacional que leve aos jovens os direitos, deveres e obrigação no ensino fundamental. Eu acho que mais do que uma polícia de combate, você tem que ter mecanismos de prevenção, e isso nós não assistimos. Eu acho que quando você tem educação e que você dá formação para a sociedade, conhecendo esses direitos, você também fortemente consegue reduzir a inserção da criminalidade. E é óbvio que você tem uma população carcerária gigantesca, um sistema que eu diria falido, onde você mistura crime organizado com, eu diria, com contravenções administrativas. Você coloca, às vezes, um pai de família que não paga uma pensão, junto com todo tipo de criminoso, um sistema que não recupera, muito pelo contrário. As facções hoje cooptam as pessoas que estão ali presas. Então, nós precisamos repensar o sistema de segurança, em especial na região do grande ABCDMR, porque essa região é estratégica. Você sabe que nós temos aqui muitos transportes na área de logística, e isso atrai a criminalidade, enfim, uma série de fatores. Mas isso é um pacto que governantes, que sociedade, eu penso que se houvesse uma integração regional, no caso do grande ABC, um grande consórcio de segurança pública, nós estaríamos aí caminhando para fazer um debate, uma discussão pública com toda a sociedade para evoluir numa proposta de segurança eficaz, porque é o que a sociedade almeja. Nós sentimos aprisionados dentro dos nossos lares, temendo pelos nossos filhos, não há proposta para os jovens, nós não acreditamos nas coisas sérias, nós banalizamos muitas coisas hoje no nosso país. É isso aí, gente. Nós estamos ouvindo o grande doutor Humberto Rocha. Doutor, eu sei que é um tema legal, sei que o senhor gosta, e a nossa produção fez uma pergunta aqui especificamente em relação ao SUS. O Sistema Único de Saúde, qual a sua visão sobre a importância desse serviço para o país, né? E quais os principais desafios e pontos que o senhor acha que devem ser fortalecidos, ou deveriam ser fortalecidos? A saúde é um tema, acho que diz respeito a todo brasileiro, até porque nós somos um país que as pessoas estão envelhecendo e com um índice de natalidade menor do que em outros tempos. E o SUS é uma conquista do povo brasileiro que a Constituição de 1988 trouxe. Lamentavelmente, eu tenho que dizer aqui que a gente já assiste a algumas propostas de governantes, de políticos, que têm o SUS como algo de custo a ser extirpado da sociedade brasileira. E isso tem que ser refutado de forma cabal. Por quê? Não existe no mundo um sistema de saúde com todos os defeitos que ele tem. Eu não estou dizendo que ele é perfeito, como o SUS. Se você me trouxer aí o sistema britânico, você vai falar, mas lá também tem um sistema ou canadense que funciona. Vamos dizer o seguinte, bom, vamos pegar o britânico. É um sistema para 60 milhões de pessoas. É incomparável com o SUS, que atende 210 milhões de brasileiros e estrangeiros que estão aqui, que é completo, porque ele fornece medicamento, tem atendimento de alta complexidade e, mais do que isso, ele tem um órgão importantíssimo para toda a sociedade que vive no Brasil, porque ele é responsável pela vigilância sanitária, que cuida da manipulação de alimentos e uma série de situações. Eu acho que você dizer que o SUS é um custo, no momento em que a gente dá o exemplo do que custa esses políticos para a sociedade, é um disparate. Eu acho que é um cinismo sem mensuração. O SUS é algo social. Nós estamos falando da vida, é o maior bem que nós tutelamos, e a vida só existe se a pessoa tiver uma saúde, se ela tiver esse acesso. Exatamente. Você suprimir isso e querer igualar a países desenvolvidos, que as pessoas têm uma outra situação, porque se você for nos Estados Unidos, por exemplo, fazer uma cirurgia simples de apendicite, ela pode custar de 150 mil a 250 mil dólares. Qual brasileiro pode pagar esse custo? Estão ouvindo? E lá também não tem aquele problema que a gente tem plano de saúde, aqui lá não, né? Lá tem que pagar tudo.
Lá tem que pagar. A gente até vê nos filmes aí, as pessoas tá lá, você vê no filme, a pessoa, não, se não tiver, não tem esse negócio de convênio, né? Tem que pagar, né, doutor Humberto? Então, eu até faço uma crítica aos convênios médicos. Nós temos enfrentado um grande problema dentro dos convênios médicos, porque eles descartam os idosos. As pessoas, depois de Ah, anos pagando, quando ela precisa, eles negam a cobertura. Por quê? Infelizmente, nós temos uma cultura e uma mentalidade dentro do judiciário brasileiro, e longe de aqui ser uma crítica ou contestar as questões judiciais, mas é fato que a cultura da indenização no Brasil ainda é muito primária, porque você não condena o dano moral de forma exemplar em valores milionários, como ocorre em alguns países desenvolvidos. No sim. Brasil, a indenização aí é de 5, 10, É, 15, 20 mil reais. estourando, Uma estourando. vida, e o juiz arbitra, quando muito, 100 mil, 150 mil, Mas quando assim, é muito. milagre, quando muito. Quando Quando muito, né? muito. Quando é Não é muito. assim. Então é algo meio absurdo, né? Essa mentalidade precisa mudar, e porque muitos convênios que nós pagamos, eles se utilizam do SUS para a prestação desse serviço. Uhum. Então, o SUS é um patrimônio. Eu diria que ele é atacado hoje porque ele tem alguns princípios básicos. Ele é universal, ele traz equidade, porque ele atende ricos e pobres, e porque ele é gratuito. E os grandes empresários da indústria da saúde que fazem disso negócio, Uhum. eles abominam essa gratuidade. Por isso, o SUS é ameaçado e corre grandes riscos. Eu acredito que o SUS deveria ser aprimorado, ser sanadas as deficiências, porque existem filas, existem Sim, demoras sim. no atendimento, mas quando nós abrirmos, quem sabe, as universidades de medicina para os filhos dos mais pobres, e isso não ficar adstrito a uma coisa para a elite, talvez a saúde ela seja mais ampla e ao alcance de todos os brasileiros no Brasil, né? E parabenizar o SUS, porque dos mais de 5.500 municípios, o SUS está presente em 100% do território, atendendo inclusive comunidades indígenas. Ele tem um papel magnífico no que tange à proteção e o combate da violência contra as mulheres. E Muito eu bom. acho que esse tema das mulheres, eu queria até aqui mandar um grande abraço para a nossa presidente da Comissão das Mulheres, a nossa Doutora. professora Carmela, Doutora Carmela né? Del Isola. Um beijo aqui do gordinho aqui. Ela, inclusive, ontem houve um grande evento Evento. lá na OAB. Infelizmente, não pude participar, mas sempre prestigio. É um tema também que eu gosto de discorrer sobre ele, porque eu tenho nas mulheres um grande exemplo e um grande espelho de luta, de transformação. E o Brasil tem uma história de muitas mulheres, se a gente buscar na história de mulheres percursora de transformações, e é uma luta constante por essas transformações, inclusive em várias pautas de que as mulheres são tratadas com desigualdade, com desrespeito, ofendidas às vezes na sua sexualidade, É. e em vários temas, né? A violência doméstica é algo que existe, não dá para você ignorar isso, e também a discriminação nos postos de trabalho. Ainda tem muitos caminhos a serem percorridos para que haja isonomia e igualdade entre homens e mulheres no Brasil. É interessante isso, porque ainda vocês acreditam que existe esse machismo ainda no Brasil, e principalmente as mulheres ganhando, os homens ganhando mais, mulheres ganhando. É um absurdo. Nós estamos no século XXI, falo 22, e ainda ter esse tipo de coisa, né, doutor Humberto? É um absurdo, não é? O senhor como um jurista. É verdade, mas eu diria para as mulheres que a gente tem inspirações. Eu acho que Carolina de Jesus foi uma grande inspiradora, né? A sua obra, a sua vida, uma mulher que saiu dos lugares mais periféricos para se tornar um grande ícone da literatura, eu diria, global, né? Com a sua obra. Eu acho que é isso, ter esperança, perseverar nessa luta e nessa Boa. organização para que essa transformação, porque a luta das mulheres é uma luta contínua, ela não para, é Não. sucessiva e de busca por transformação, melhoria e igualdade, essa equidade.
Importantíssimo. Eu gostei. Esse é o nosso doutor Humberto. Vocês estão gostando, adorando essa entrevista? O doutor Humberto já aqui no meio eu já vou falar que já está plenamente convidado para outras entrevistas com outros temas que vocês também podem sugerir. Por isso que eu falo que no nosso canal, no YouTube, Facebook e no Instagram, no Passos, tá aí, ó. Passos TV ABC, vocês estão vendo aí no GC, é importante vocês fazerem os seus comentários, sugerirem temas, né? Até essa diretora aqui está fazendo um sinal importante, você fazer seus comentários. Se você gostou, quer interagir com a gente, vai lá no Instagram, Facebook, no nosso YouTube, Passos TV ABC. Então, doutor Humberto, os temas que a gente traz é de grande relevância. Vários e vários meios de comunicação, veículos de comunicação colocam. Mas é tão gostoso falar com o senhor e que todos os nossos convidados que sentam aqui nesse estúdio, aqui na nossa querida cidade de Santo André, todas essas pessoas que vêm, a gente tem um amor, um carinho tão grande, porque a gente fala com o coração. E o senhor é uma pessoa que eu posso dizer, é como eu digo, um amigo é para se guardar dentro de 7 chaves. O senhor fala com o coração, né, doutor? Mas uma pergunta agora, como é que o senhor vê a política? Como é que o senhor vê o Brasil? O Brasil tem jeito? Como é que o senhor vê a política no geral? Eu acho que a política ela está dentro de cada um de nós, né? Ela depende desse amadurecimento das pessoas. Eu acho que o Brasil ele precisa de uma reforma política, que é um tema que não se enfrenta, porque é impossível você conviver com a polarização e com 30 e tantos partidos políticos. Eu acho que isso virou um negócio, não virou a promoção do bem comum. Um parlamento que está executando o orçamento. Nós não votamos em parlamentares para que eles executem o orçamento. Nós votamos em parlamentares para que eles sejam fiscais do orçamento público. Então, essa barganha, essa troca de negócios, um grande balcão que virou o Congresso Nacional, mostra que há fortes indícios de corrupção dentro do parlamento brasileiro, em todos os níveis. Eu acho que poucos parlamentares escapariam a uma investigação séria. Hoje, eu duvido que eles abririam, têm coragem de abrir todos os sigilos, e eu não estou generalizando, porque eu acho que ainda tem muitos políticos isentos e comprometidos com a sociedade. Mas essa não é uma maioria absoluta dentro do parlamento brasileiro. Eu acho que o parlamento funciona quando ele tem cumplicidade com o povo. E hoje eu acho que poucos políticos conseguem andar abertamente junto à população brasileira, exceto aqueles que são massa de manobra, que às vezes são manobrados, manipulados por outras questões, Sim. pautas identitárias que não é a política. Tá? Se mistura religião, se mistura uma série de questões. E política não é futebol. E no Brasil isso tem sido tratado como fla-flu. E isso é triste, muito triste. É bom o senhor falar sobre isso, porque o senhor disse que alguns políticos não conseguem nem andar, né? Alguns conseguem andar na rua, conversar, mas muitos são vaiados, ovacionados, né, doutor Humberto? É difícil, né? O ser político virou algo muito profissional, porque vamos aqui analisar, por exemplo, o legislativo na nossa região. Você tem um parlamento inflado de vereadores, não que eles não sejam necessários para a democracia, mas não é só o vereador. Atrás dele tem todo um aparato que tem um custo absurdo para a sociedade. Eu acho que é isso que o político não está sabendo ouvir. As pessoas não querem essa super infraestrutura. Quando você faz algo, e nesse aspecto eu costumo citar a Ordem dos Advogados, porque a Ordem é o maior exemplo de trabalho voluntariado do Brasil. Eu estou hoje diretor da OAB de São Bernardo do Campo, como secretário adjunto, geral adjunto, e a gente não tem nenhum tipo de ganho financeiro para exercer isso, nem o presidente da OAB. É um trabalho que você defende uma causa. Voluntário. Então, se o político tivesse amor pela pátria, se eles fossem patriotas verdadeiros, eu acho que o dinheiro não estaria em primeiro lugar. Viu? O dinheiro não estaria em primeiro lugar. Tá aí. Para vocês verem como é que é. E já que o senhor falou de parlamento municipal, o senhor viu que nas últimas eleições, mais de 50% da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo foi renovada. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O senhor que acompanha bem a política de São Bernardo. Eu acho que a renovação na política ela é salutar. Se tivéssemos leis sérias, não existia o profissionalismo político. O cara teria um mandato e você traria outras ideias, outras cabeças, outras pessoas. Isso evitaria a corrupção.
Eu acho que a renovação, ela impede atos de corrupção. Então, se o parlamento fosse sério, nós já teríamos há muito uma legislação que fala, você vai ser parlamentar aqui por uma gestão, porque isso não é profissão. Não é profissão, político não é profissão, eles que me desculpem. Eles profissionalizaram isto e fizeram carreirismo disso. Nós temos aí gente dentro do executivo que a família inteira hoje tem mandato. O que a sociedade pensa disso? E eu não estou aqui fazendo questão ideológica ou partidária, mas esse profissionalismo, independente de ser o presidente da República, ou um deputado, ou um senador, ou um governador, eu combato. E também manobras, né, para que a gente vê dentro do parlamento de uma situação que é vedada em lei de forma cruzada, que é a utilização de parentes, né? Dentro dos órgãos governamentais. Isso é uma prática que está aí, é comum, ocorre, e muita gente pergunta onde está a OAB, né? Mas ninguém pergunta onde está o MP, né? Porque, Ministério Público, é o custos legis que deveria fiscalizar e adotar as medidas. E não é uma crítica, porque eu sei que a demanda é gigante, eu tenho muito respeito pelo custos legis, mas é preciso fazer com que a Constituição não seja uma letra morta. E ela tem sido em vários aspectos, em especial naquilo que concerne os direitos da sociedade, os direitos sociais, e inclusive essa pauta política. É importante o senhor estar falando isso, porque a gente fala do nepotismo, né? Mas aí tem aquele caso, não posso, mas põe no gabinete de outro, põe no cargo de outro, parente. É muito complicado isso, né? E essa perpetuação no poder é muito triste, né, doutor Humberto? O senhor, nesse tempo todo de advocacia, quantos anos? Olha, eu estou na advocacia, na verdade, desde 2002, inscrito na OAB, mas como dirigente de entidades, atuando na área jurídica desde a década de 90. Então, quantos que o senhor já viu disso? Fala aí para o pessoal. Eu já vi muito. O nepotismo cruzado é algo muito triste, porque é sangrar o cidadão. Isso é uma forma de sangrar o cidadão que trabalha. As disparidades que existem no Brasil, elas precisam ser revistas. Eu acho que não é concebível mais você saber que uma pessoa que está no parlamento, ela ganha quase 250 vezes que um pai de família que às vezes laborou por 30, 35 anos, 40 anos para se aposentar, que não consegue ganhar mais do que R$8.000, que é o teto do INSS. Isso. Então, quando ganha muito bem, porque 90% ganha R$1.515. Salário mínimo. Então, os políticos deviam, parar, refletir, mas como alguns brincam, né, que consciência de político é algo quase que invisível, né? Ela não existe. Então, eu respeito muitos políticos, mas eles precisam repensar o papel dentro da representação e o que eles estão fazendo com o povo brasileiro. Porque a minha defesa aqui é em prol do povo, da população mais carente, mais sofrida. O cidadão, ele quando compra um imóvel, por exemplo, financiado, ele passa uma vida pagando. Ele vira escravo do sistema de financiamento. Eu tenho na família pessoas que passaram compraram casa, apartamento, pagando para a Caixa, ali com o dinheirinho suado, doutor Humberto. Os serviços e o empreendedor brasileiro, ele está sangrando. Ele não tem apoio, ele não tem infraestrutura, porque quando você tem algum tipo de recursos, hoje esses recursos são voltados para aqueles que não precisam. E eu cito a exemplo o agronegócio. As linhas de crédito, por exemplo, do BNDES, hoje estão abertas para os grandes grupos, que é Agroceres, Suzano, Mage. Esses grupos aí conseguem recursos milionários. Se você colocar um pequeno produtor, tem dificuldade. E às vezes os recursos que eles colocam só vai trazer endividamento, nunca uma solução para o problema. Se você tenta fazer um empreendimento, você não encontra apoio. Então, acho que falta essa sensibilidade, falta esse tipo de capacidade do governo fazer a leitura correta dos anseios da sociedade. Eu acho que, infelizmente, com a transformação tecnológica, com tudo que nós tivemos, o governo de outrora, que se diz esquerda, perdeu essa capacidade. E é tão difícil o crédito rural, né, para o pequeno produtor. É complicado também um pouco, né, doutor Humberto? É bem complicado isso, porque ele não tem acesso ao mercado pequeno produtor rural. Eu posso dizer, na qualidade de produtor rural.
Então você fica refém de grandes grupos que monopolizam o comércio da carne, da soja, dos grãos, e você fica refém ali adstrito àquilo que eles querem pagar. Então isso tem levado à ruína os produtores rurais. No Brasil nós temos 23 milhões de propriedades, Nossa. para você ter uma ideia, né? Na verdade, dessas 23 milhões, só 600 mil são os grandes produtores. Puxa. Então 22 milhões e 400 são os pequenos produtores rurais que produzem a maioria dos alimentos e que encontram pouco apoio. Eles têm que se organizar através de cooperativas e isso acaba impactando em custo. O Brasil tem um grande problema no campo, que é o atravessador. É isso aí, o atravessador. Que pena, né, doutor Humberto? É uma pena, né? É uma cultura, mas eu acredito muito no povo brasileiro, na capacidade de superação e na transformação, porque a política ela não se eterniza, não. As pessoas que estão lá, a É, política eterniza, mas as pessoas são passageiras. E eu acho que outros ventos soprarão e nós podemos ter uma grande transformação no Brasil. Essa é a grande esperança que move o brasileiro. Por isso que tem o lema: não sou brasileiro e não desisto nunca, né? É isso a aí. esperança é a última que morre. E aí eu pergunto para o senhor e para você que está nos assistindo: o Brasil ainda tem jeito? Volto a dizer. Tem ou não tem? Eu acredito no Brasil. Eu acho que eu sou um brasileiro como tantos outros e nós acreditamos no Brasil. Se a gente não acreditar, eu acho que é como a vida. Se você não subsistir, você perde toda a essência. E essa é a essência do nosso povo: lutar e persistir. Que papo gostoso! A gente poderia ficar várias e várias horas, mas para encerrarmos, doutor, eu peço que o senhor deixe aqui o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações e deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, espectadores, telenautas. Deixa a sua mensagem, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, o ABC, A passos, né? DMR, através da Passos TV ABC aqui. Eu acho que é uma iniciativa importantíssima para a sociedade, porque nós somos carentes de comunicações isentas, imparcial, que leve informações, boas informações e boas notícias, né? Que nem agora nós acabamos de ter um conclave aí com um novo Papa, né? Que ele É, abençoe o Brasil, né? Deixa essa mensagem aqui para a população sabemos e papo. para todos os internautas aí também, né? Que estão nas redes sociais e tal, nos assistindo, agradecer a oportunidade e se colocar à disposição da sociedade para o debate, para pensar a política, para as questões judiciais, deixar uma mensagem para os aposentados, né, que estão aí sofrendo com essa situação aí dos descontos. Eu acho que muita gente não tem falado sobre isso, mas não é uma questão só de um desconto compulsório, é mais do que isso, há uma violação da proteção de dados dessas pessoas, há lucros cessantes, há danos morais. Eu acho que essas pessoas têm que procurar a advocacia para reclamar os seus direitos. Quando o brasileiro saber exercer os seus direitos, talvez a gente seja mais respeitado. Inclusive, utilizando vários mecanismos para poder contestar algumas situações que têm ocorrido no Brasil. E algumas delas a gente tem feito no campo das ações civis públicas, tentando dar o efeito difuso e coletivo para toda a sociedade, para proteger o bem comum e os direitos humanos e o respeito à Constituição e aos direitos sociais das pessoas. A gente tem trabalhado nessa seara. Eu tenho agora um compromisso grande com a advocacia, que me delegou uma tarefa por até 2027. Eu espero poder e aproveitar aqui para saudar todos os advogados e advogadas. São trabalhadores que têm sofrido muito com a supressão das suas prerrogativas e que também lutam muito pela liberdade de expressão, defendendo o jornalismo isento, imparcial, porque com ele que nós construímos uma democracia forte, firme, justa sempre. E nesse aspecto eu espero que a Passos TV ABC possa trilhar um caminho promissor e de muito tempo aqui no ABC, onde nós precisamos, porque é um local muito carente de informações, de notícia, de que leve à sociedade de uma forma mais direta os acontecimentos da nossa cidade e desses direitos. Eu que agradeço a oportunidade.
que as suas palavras venham, sejam as nossas bênçãos, né? Como nós tivemos agora o novo Papa, que sejam as nossas bênçãos. Então, doutor Humberto, eu agradeço imensamente, mas de coração, a sua presença e por compartilhar conosco grandes informações relevantes e fortes reflexões importantes. Então, já foi um privilégio nesse episódio o senhor estar com a gente. E eu reforço, o senhor já está oficialmente convidado para esse programa que o senhor fez e para outros programas que o senhor virá para falar outros assuntos. E a todos que acompanham a nossa Passos TV ABC, muito obrigado pela grande audiência e continuem sempre ali clicando, vendo aqui, ó, sempre eu deixo aqui, tá no GC aqui, continuem seguindo a Passos TV ABC nas redes sociais e por aí afora, porque nós temos muita coisa que vem aí por aí, estamos preparando grandes programas e contamos com você. Até a próxima edição do nosso Passo Entrevistas, que você acompanha. Um beijo forte e um grande abraço e fui.